Nós encontramos aqui uma passagem que fala de uma história muito famosa, da Maria e da Marta. Amém? Maria foi aquela jovem que, estando Jesus numa casa, entrou com um vaso com um azeite muito precioso. Quebrou aquele azeite, levou aquele óleo, aquele perfume e enxugou, usando os seus cabelos nos pés de Jesus. Maria é aquela famosa que todo mundo fala. Aleluia! E ela é irmã de Marta e Lázaro. Então, como nós podemos começar esta ministração? Uma coisa nós podemos ver é que Jesus, ele aparece naquela aldeia, Marta chama ele para casa. E nós sabemos que Jesus, ele não anda sozinho, ele anda com outras pessoas. E o que acontece? Jesus entra naquela casa e algumas pessoas entram com ele. E ele começa a partilhar a palavra. O que faz a Marta? Marta estava preocupada, ela tinha uma visita. E nós sabemos que na tradição humana, quando você tem visita, o correto é não deixar sair sem servir alguma coisa. O correto é preparar alguma coisa para oferecer à visita. E é aquilo que Marta estava a fazer. Nós até podemos entender mal a Marta, mas a Marta estava preocupada. Não, a minha visita não pode sair daqui sem comer nada. A minha visita tem que se sentir bem na minha casa. Era essa a preocupação de Marta. Mas encontramos também a irmã da Marta, chamada Maria. Aqui eu disse que levou o seu perfume para Jesus. Dela foram tirados 7 demônios. Então o que acontece com esta mulher? Ela chega até Jesus e senta-se aos seus pés. Sentar aos pés de alguém é sinal de dependência. Eu dependo de ti. Faça o que quiser comigo. Então ela estava ali, ela ouvia o que Jesus falava. A Marta preocupada com os pratos, a Marta preocupada com o que fazer, com o que vai cozinhar, com a poeira que está ali. Mas Maria decidiu fazer o quê? Ficar aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. E a palavra continua dizendo que Marta vai ter com Jesus. Eu, sinceramente, como Marta, tendo uma irmã que está ali comigo, temos visita e ela fica ali de choque com a visita e eu a trabalhar, também ficaria indignada, também ficaria triste. Marta toda tristonha vai ter com Jesus, mas não vês que eu estou preocupada em vos servir. E ela está aqui convosco. Diz alguma coisa, Senhor Jesus. E olha só o que Jesus diz. Jesus, ele não perde a oportunidade para ensinar alguma coisa. E ele vê aquela oportunidade como um momento para ensinar algo a alguém. E ele diz que a Maria escolheu a boa parte. Quer dizer que nós, como pessoas que escolhem coisas, temos escolhas boas para fazer e escolhas más. E aos olhos de Jesus, naquele momento, a Marta não havia feito a melhor escolha. Quem havia feito a boa e a melhor escolha foi a Maria. Por quê? Porque ela escolheu alguma coisa de que não lhe poderiam tirar. Eu ainda estou a contar essa história, usando minhas palavras. A Maria havia escolhido uma coisa de que não se podia tirar dela. Enquanto o feijão que a Marta estava a preparar, a cebola, limpar dentro, aquilo depois de todos estarem ali, até poderiam sair enquanto a casa estava pior do que quando eles entraram. Eles poderiam sujar a louça, comer a comida e ainda por cima sujar ali dentro e sair. E ela ficaria, que trabalho que eu fiz, onde está o meu trabalho? Ok? Todos saíram satisfeitos, mas parece que eu não fiz nada. Aquilo ia passar para o tempo. Mas nós vemos Jesus falando com a Maria, que ela fez a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte, a parte que não lhe será tirada. E nós podemos associar isso ao livro de Mateus capítulo 6. O que Jesus fala em Mateus capítulo 6, do versículo 19 a 20. Ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouro, amém? Ajunteis tesouros
no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome e onde os ladrões não minam nem roubam. Quer dizer o quê? Que a Maria naquele momento havia escolhido algo que estava relacionado à sua eternidade, estava relacionado à sua alma, enquanto a Marta estava preocupada com coisas que qualquer tempo, qualquer ferrugem, coisas terrenas que com o tempo poderiam passar. E nós podemos levar isso para meditar para o resto da nossa vida. Naquele momento, Jesus ministrou esta mensagem. E enquanto eu lembrava dessa passagem, Deus ele colocou uma mensagem no meu coração. E eu desejo partilhar convosco, mas não poderia deixar de dizer aquilo que Jesus estava ministrando quando temos esta passagem. Amém? E o tema que eu trago hoje é aos pés do Mestre. Amém? Aos pés do Mestre. Nós hoje vamos fazer um pequeno estudo da Maria e da Marta. Podemos até chamar uma crente Maria e uma crente Marta. Talvez você possa dizer, não, essa história foi de Maria e foi de Marta, mas nós podemos analisar e estudar também o nosso contexto. Amém? Nos dias de hoje, no meio cristão, nós como crentes, nós podemos nos ver uns crentes como Maria e outros crentes como Marta. A crente Marta, ela está preocupada em servir. Se a palavra está a ser ministrada bem ou mal, se hoje qual é o tema, ela não está preocupada com essas coisas. A preocupação dela é servir ao Senhor. A crente Marta às vezes até chega cedo na igreja, ok? Mas ela não é capaz de te dizer qual era a mensagem que Jesus havia preparado para ela naquele dia. A crente Marta, ela é capaz de te dizer do início ao fim como foi a organização das cadeiras, mas não é capaz de dizer qual era a preocupação de Deus naquele dia, porque ela está atolada. A crente Marta é uma daquelas crentes que no último dia Jesus vai dizer: aparte-se de mim porque eu não te conheço. Aquele tipo de crente como Marta é aquele crente que Jesus diz assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a minha vontade. Entendam que não estou a falar da Marta como Marta, mas o estilo de crente que leva uma vida como de Marta, que está preocupada em fazer o quê? Em servir somente, e não de ouvir a mensagem de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Queremos louvar a Deus, amém? Pela vida do nosso maravilhoso e bondoso Pai. Aleluia. Amém. Continuando. Dizer que nós temos um bom Deus. Aleluia. Então nós podemos ver uma crente como Marta. Aleluia. Preocupada em servir, preocupada em servir. Ela quer fazer com que todos vejam que tudo está bem, que está organizado. Uau! Até podemos aplaudir, esta mulher ela é muito dedicada. Este homem é muito dedicado. Mas a palavra de Deus ela nos chama a atenção, porque Jesus ele rebate, coloca um fio, uma reflexão na vida da Marta. Que isso é bom, esteja a fazer bem, esteja a servir. Mas há alguma coisa que você precisa se posicionar. E o que é esta coisa? Então Jesus ele faz com que a Marta comece a refletir nas suas atitudes. Mas louva a Deus porque também temos crentes como Maria, que estão aos pés de Jesus, no lugar de dependência, para ouvir, Senhor, o que Jesus tem para me ensinar hoje. Alguns deles estão no culto a ouvir, e parece que não estão a fazer nada, parece que não estão a ser úteis. Mas depois consegues ver o que acontece na vida dele e ficas sem entender porquê. Crente como Maria, está dependente do Mestre, está ouvindo, Senhor, o que o Senhor tem para me dizer hoje. Aleluia! E nós podemos ser esse tipo de clientes. Mas a mensagem que Deus ele colocou no meu coração para partilhar, qual é? É que nós podemos analisar a Maria, podemos analisar a Marta e associar o útil ao agradável. Aleluia!
Porque com isso não queremos dizer que como crentes nós devemos que chegar na casa do Senhor, sentar e ouvir e em nada servir. Isso seria uma mentira. Mas também não queremos dizer para ser como Marta, estar muito preocupada. Mas no fim do culto você nem ser capaz de dizer aquilo que Deus tinha para te dizer. Aleluia. O que nós podemos fazer? Nós podemos associar o útil ao agradável. Ser aqueles que servem. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele distribui os dons a cada um conforme lhe convém. Não para a edificação de uma pessoa, mas para a edificação da igreja. Quer dizer que ele nos chama para servir os outros, sim. Aleluia. Ele nos chama para servir os outros, mas não só para servir aos outros. Aleluia. Ele não nos chama somente para servir os outros, mas também para ficar no lugar de dependência. Também para saber ouvir a Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai, eu gostava de saber se gostava de intervir. Amém. Então, a mensagem que Deus ele colocou no meu coração é esta. Sejamos pessoas que sabem associar o útil ao agradável. Amém. Vamos ser aquelas pessoas que analisam as coisas e se posicionam. Não somente fiquem naquele lado de servir. Não somente fiquem naquele lado de ouvir. Mas associe as duas coisas. Porque Jesus ele diz... Ide e pregai o Evangelho. Amém? Ele diz, ide e pregai o Evangelho. Por quê? Porque nós também precisamos servir aos outros. Aleluia. Sabemos nos posicionar, ser pessoas que sabem o momento de ouvir, o momento de servir. Porque nós estamos somente para receber e não dar. Aleluia. Diga comigo, eu estou para ouvir, mas também para servir. Aleluia! Agora, fora da administração, a administração que Deus colocou no meu coração, ela está entre aspas, a terminar aqui. Mas eu gostava de te trazer alguns benefícios do servir ao Senhor. Amém? Eu me lembro que eu cresci, evoluí até algum ponto, porque eu estou a servir. Imagine se eu não partilhasse a palavra, porque Deus teria que me revelar se eu não tenho com quem partilhar. Deixa eu te dizer isso, talvez de uma forma um pouco irônica. Quando você é um canal, entre aspas, Deus querendo como não acaba te dando alguma coisa. Sabe por quê? Porque Ele sabe que ela vai partilhar com alguém. Eu me lembro de vezes que eu ficava comigo, Senhor, eu não tenho o que dizer. Mas eu lá na escola tinha amigas, eu disse, não, tá bem, eu não tenho um púlpito para pregar, mas eu tenho minhas amigas, eu com as minhas amigas ao conversar, eu falava com elas, eu dizia, sabe, no culto de domingo, eu aprendi isso, mais aquilo. Eu não sei se elas queriam ouvir, eu só sei que eu estava ministrando a palavra de Deus para elas. E neste momento, nesta fase de eu querer partilhar, enquanto eu partilhava, eu aprendi uma coisa, que Deus também pode me usar. E eu ia me deixando usar, e eu vi pessoas sendo alcançadas por meio da minha vida. O que eu quero dizer com isso é que enquanto você se dispõe a servir, você se torna útil. Enquanto você se dispõe a servir, Deus vai depositar coisas grandes na tua vida. Algumas já existiam, mas você só vai descobrir ao servir. Aleluia! É como uma tomada, é como um fio que você compra para ligar o televisor. Você pode pensar que funciona ou não funciona, mas você nunca vai saber enquanto você não ligar. Então, alguns de nós já temos graça de Deus, só precisamos nos deixar usar. Aleluia! E vamos ver que, uau, Cássia, afinal, aleluia! Louvado seja Deus. Então, sejamos aqueles que ficam ouvindo ao Mestre, ficam no lugar de dependência e servem, aleluia, a Deus e aos seres humanos. Amém? Louvado seja Deus.